Dentro do tema fé, nós já passamos, por alguns assuntos referentes à fé. E eu oro para que o Espírito Santo, aquele que decodifica a palavra para nós, aquele que revela o que está no coração do Senhor da igreja, tenha total liberdade para me usar e para falar ao teu coração. Vai entrar pela tua mente a palavra, mas ela deve ser revelada. E o teu espírito, receba esta palavra aí, para que ela possa germinar e produzir muito fruto através da sua vida. Recapitulando, nós já vimos que a fé, ela tem um firme fundamento, que é a palavra de Deus. A fé cresce sobre a palavra de Deus. Não é no vácuo, não é no vazio, mas é sobre a palavra de Deus. O que Deus falou, o que Deus está falando, deve ser o firmamento, o fundamento para o que vai acontecer. Portanto, todas as promessas de Deus, elas são para nós verdadeiras. Amém. Verdade absoluta. E constituem um direito legal. Já é nosso, do ponto de vista de Deus, já é nosso. Amém? Se plantarmos sementes através da confissão, da palavra. Ok? Esse princípio foi frisado aqui. E eu vou mais uma vez reforçar. Entenda sementes como as promessas divinas que estão na Bíblia. Toda promessa de Deus na sua palavra é uma semente. E você planta esta semente falando sobre o problema. Você não fala o problema, você fala a promessa de Deus sobre o problema. Porque Deus criou todas as coisas falando. E a sua imagem e semelhança nós também criamos falando. Ok? As promessas divinas se materializam. Elas estão no mundo espiritual, no mundo invisível. Mas nós trazemos para a realidade, para a substância, para se materializar, falando a promessa de Deus. Todos vocês sabem disso. Esta igreja ensina muito, mas hoje nós precisamos relembrar, tá? Porque se você esqueceu, se você perdeu isso de vista, agora você tem que se relembrar disso. E começar a agir dentro do princípio. Então, as promessas divinas se materializam na vida do crente da nova aliança, através de plantar semente, que é a confissão oral, em fé, em confiança, que Deus fará exatamente aquilo que Ele já falou para nós. E que está registrado em sua palavra. Em certa ocasião, lá em Mateus 17,
um pai foi até Jesus e humildemente suplicou que ele curasse o seu filho, que além de ter convulsões, estava também endemoniado. Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino e ele ficou completamente curado. Depois, em particular, os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não haviam conseguido expulsar o demônio. Porque aquela passagem do Monte da Transfiguração, Jesus estava com 3 lá em cima, os outros estavam ali embaixo, aí o pai traz o menino, os discípulos oram, mas não conseguem libertar esta criança. Depois Jesus desce e encontra aquela situação. E Jesus respondeu para eles: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé, tá? Um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Estou lendo na NAA. Mas a NVI diz: porque a fé que vocês têm é pequena. E acrescenta: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho, não como, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá para lá, e ele irá. Agora, prestem atenção. Não é possível encontrar no original grego a expressão do tamanho. Jesus disse fé como grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda. E, segundo Luciano Subirá, que eu tenho me exposto bastante, o tradutor entendeu que Jesus estava falando, no caso da NVI e da maioria das versões bíblicas, que Jesus estava falando do tamanho da semente. Mas Jesus não estava falando do tamanho da semente. E eles ignoraram o resto do texto. Se o problema é a pequenez da fé, então, como é que uma fé pequena, como um grão de mostarda, resolve tudo e remove um monte? Jesus não falou do tamanho da fé, porque no contexto, os discípulos pediram para ele que aumentasse a fé deles. Como? Como Jesus poderia aumentar a fé deles? E Jesus traz aqui um princípio. Jesus ensina princípios. O princípio da multiplicação. Presta atenção, isso é novidade, Winner. O princípio da multiplicação, que é: use o que você tem. Use a quantidade de fé que você já tem. Haja, faça alguma coisa plantando. E quando você for colher, você terá mais sementes do que quando semeou. Isso é princípio. Você planta uma semente de feijão. Passado o tempo da germinação e do crescimento, e vem a frutificação, você vai encontrar uma única semente de feijão nas vagens? Não, você vai encontrar muito mais. Esse é o princípio. Plante o que você tem. Plante a sua semente de fé. Falando, confessando, para que você possa colher
muito além daquilo que você plantou. Não se trata apenas do fato de que a semente de mostarda é pequena, mas sim que quando plantada, é um princípio, apesar de pequena, quando ela é plantada, ela germina, cresce, né, como uma grande hortaliça e vai produzir muito mais sementes do que as que foram plantadas. É um princípio. Agora, se você diz, a minha fé é pequena, e eu então não vou orar por cura, eu não vou orar por esse assunto, eu não vou orar por aquele problema, porque não vai acontecer nada, a minha fé é pequena. Então não semeia nada, não semeia nem o pouco que tem. Não colhe nada, porque é um princípio. Os discípulos queriam ter uma fé maior. Quem não quer, né? Eu quero, todos nós queremos. E pedem para o Senhor fazer isso por eles. Eu aqui passivamente, e vai jorrar do céu, né, uma porção grande de fé, e eu saio fazendo milagres. Simples, não é? Só que não é assim. Não funciona assim. E ele respondeu para eles que isso era responsabilidade deles. A responsabilidade de cada um de nós é respeitar o princípio da multiplicação. Sempre plantar o que tem. Sempre usar a fé que nós temos. Alguns o terão maior, outros terão menor, porque a fé cresce. E existe como fazê-la crescer, tá? Aí vai depender de cada um. É responsabilidade pessoal. Para se ter uma fé maior, devemos usar a fé que já temos. Se você não usa, ela nunca vai crescer. Quanto mais exercitamos a nossa fé, mais ela cresce e se fortalece. Então, para de andar pendurado aí, dependendo. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Comece a exercer a fé que você tem, por favor. No mundo natural, é assim. Porque somente através, por exemplo, do exercício físico, é que alguém vai ter músculos fortes, bem desenvolvidos. No mundo espiritual, é a mesma coisa. A musculatura da fé precisa ser exercitada. Precisa ser exercitada para vencermos as adversidades da vida. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas pelo exercício da fé, nós atravessamos todas elas e chegamos do outro lado como winners. Como vencedores. Não há lugar para acomodação, murmuração, resignação e muito menos para a incredulidade. Use o que você tem para que a partir disso você possa alcançar aquilo que não tem. Percebem? São muitos exemplos na Bíblia e eu não posso me demorar neles. Eu estou lançando só bases para você depois pesquisar. A viúva não deu tudo que tinha, mas o azeite e a farinha não faltou.
Aquela fome durou 3 anos. E nada faltou, mas ela deu o que tinha. Se você não dá o que você tem, você não recebe mais. Presta atenção. Não importa quanto tempo você vai ter que falar a palavra, confessar a promessa em cima do problema, mas você vai manter firme a sua confissão e viva a sua fé no sobrenatural de Deus. Escolha crer todo o tempo. Todo o tempo. Então a fé que alcança a vitória diz respeito ao crente que usa a ferramenta da confissão da palavra de Deus em cima do problema, até que a promessa se materialize. Eu vou ler na versão King James, Hebreus 11:1, que diz: agora a fé é a substância. Substância fala de algo concreto, algo matéria, das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Está no mundo espiritual. Eu ainda não vejo, mas não vejo com estes olhos, mas com os olhos da fé eu vejo. Não é o Tomé que tem que ver para crer, mas o crente crê e depois vê. Entenderam? Não fale o problema, fale a solução. Desenvolva, fortaleça sua visão espiritual e recuse-se a olhar para a circunstância contrária. Plante a semente certa, falando a palavra de Deus, a promessa de Deus. Porque Deus e sua palavra têm poder para mudar circunstâncias. Ponto. Deus pode, eu não posso, mas Ele pode. A nossa fé pode e deve crescer. Esse tipo de fé que eu estou falando, que não é o dom da fé, esta fé pode crescer. E tem 2 maneiras para fazer esta fé crescer. Uma delas é exposição à palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa se expor à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. A exposição consistente, determinada e principalmente em meditação. Meditação. Toda reunião de oração eu estou praticando isso com o grupo. Nós estamos meditando em porções bíblicas. Estamos numa sequência. Estamos em Colossenses, né? Então, para ensinar, mas isso tem que ser prática diária na sua vida. Isso faz a fé crescer. Isso faz a sua fé crescer. Creia, porque é Deus quem está dizendo. Outra forma de fazer a nossa fé crescer é através da oração em línguas espirituais. A oração em línguas. Gente, aqui nós temos que cada um puxar a sua própria orelha.
Quanto tempo você ora em línguas por dia? E quer ter uma grande fé? Não dá. Não funciona. Judas, verso 20 diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Oração em línguas é orar no Espírito Santo. Não é o dom de variedade de línguas. Não é. Outra novidade, Winner, aprenda hoje, tá? Estou trazendo um acréscimo. O que é oração em línguas e o que é dom de variedade de línguas? São duas coisas diferentes. Ok? A oração em língua é um sinal que você recebe no batismo no Espírito Santo. Quando você foi batizado no Espírito Santo, essa foi uma evidência, um sinal que é concedido. E essa capacitação de orar em línguas é para o seu próprio benefício. Enquanto que os 9 dons do Espírito Santo é para benefício de outras pessoas. Não confunda uma coisa com a outra. Mas o fato de você crer, de você confiar no que Deus está dizendo e praticar, a sua fé vai crescer. Essa é uma fé que tem que crescer. E edificar fala de construir, de erguer um edifício, né? Algo que cresce. Pense nos grandes espigões, arranha-céus dos grandes centros urbanos. Eles se erguem imponentes acima do chão, enfrentam os ventos fortes que vêm contra eles, sem se abalarem. É assim que tem que ser a sua fé. Inabalável. Quanto tempo você ora em línguas por dia? Isso vai determinar o tamanho da sua fé. Você buscou tanto o batismo no Espírito Santo, recebeu a evidência, mas não faz nada com ela? E quer ter uma fé para milagres? Agora, para se ter essa linguagem sobrenatural de oração, é preciso receber o batismo no Espírito Santo. E o batismo é algo que uma experiência que você deve buscar. Jesus prometeu, eu não vou entrar no tema, não é o nosso assunto hoje, mas Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo, antes de começar a sua missão aqui na terra. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus disse aos discípulos: mas vocês receberão poder. Receberão o quê? Poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão o quê? Minhas testemunhas. Tem finalidade, tem propósito, tá? É para testemunhar, é para evangelizar, é para alcançar outras pessoas. E onde você vai testemunhar? Onde você estiver. Em qualquer lugar onde você estiver.
Jesus, em Atos 1:5, havia dito para os discípulos, porque João, na verdade, batizou minha expressão aqui é nas águas, tá? Embora muitas Bíblias venham aí com água. Você não batiza com água, mas você só pode batizar nas águas. Porque a palavra batizar, no seu original grego, significa mergulhar, introduzir, imergir, estar envolto totalmente por água. Não é pegar um pouquinho de água e aspergir sobre a cabeça de uma pessoa. Aí você não está nas águas, mas você recebeu um pouquinho de água. Mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Imagina você imerso no Espírito Santo. Você totalmente envolvido pelo Espírito Santo. E Jesus chamou a experiência de batismo no Espírito Santo. E, como já dissemos, a palavra batizar, então, tem o sentido de mergulhar, de imergir. Então, nós devemos entender que o novo nascimento nos coloca na posição de filhos de Deus. Enquanto que o batismo no Espírito Santo nos torna canais. Você se torna um canal para abençoar, para transferir bênçãos para outras pessoas. Tocar outras pessoas, abençoar outras vidas. Não é para você, é para os outros. E além disso, você se torna uma testemunha eficaz, efetiva, para levar outros a Cristo. Agora, a manifestação do batismo no Espírito Santo é algo que a manifestação, a palavra manifestação, ela pode ser vista e ouvida, tá? Embora nós não vejamos o Espírito Santo com os nossos olhos naturais, mas nós percebemos que ele está se movendo. Por exemplo, na adoração hoje, você percebeu o Espírito Santo se mover? Amém? Glória a Deus por isso. É como o vento, né? Você não vê o vento, mas você vê a manifestação do vento. Os objetos se movendo. 1 Coríntios 12, 7 a 11, eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler em casa. Aí nós temos 9 dons do Espírito Santo relacionados. Esses 9 dons, didaticamente, para ensinar, nós podemos separá-los em 3 grupos de 3, tá? Nós temos 3 grupos, 3 dons que compõem os dons de revelação. Por exemplo, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Não vou entrar no ensino destes dons, porque não é o nosso assunto, ok? Apenas citando. A palavra de sabedoria é uma partezinha da onisciência de Deus que é transferida a um canal humano para abençoar outras pessoas. E geralmente essa palavra de sabedoria ela vem acompanhada de conselhos. Palavra de conhecimento. Também uma partezinha da onisciência de Deus é transferida ao canal humano, ao crente que está sendo usado, para trazer
revelação de algo que está no presente, que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou seja no passado, ok? Palavra de conhecimento. Discernimento de espíritos. O canal recebe a percepção de quem está por trás da fala ou da ação de uma pessoa. Você está diante de uma pessoa, essa pessoa está falando ou está agindo. E você precisa discernir quem está por detrás. Se é um espírito demoníaco, se é o próprio espírito dessa pessoa, ou se é o Espírito Santo. 3 possibilidades, tá? E isso é fundamental para nós não sermos enganados, tá? Por exemplo, nós estávamos orando aqui pelo Danilo e a Tereza teve uma percepção, uma palavra de conhecimento, portanto, de que havia amarras que precisavam ser quebradas. E essas amarras eram amarras geracionais. Não era só aqui na vida do casal, mas vinha dos pais, dos avós, dos antepassados. E esses demônios, se eles não forem expulsos, eles continuam pegando as gerações seguintes. Então, precisa discernir. Aí temos 3 dentro dos dons de poder. Dons de poder. Esses dons operam, realizam, fazem coisas extraordinárias. Temos o dom da fé, que é o que nós estamos falando hoje, que é uma fé sobrenatural, especial, enviada naquele momento pelo Espírito Santo. Ok? É para o momento em que algo vai ser realizado. Então, esse dom vem sobre o canal humano. E isso, o crente, então, vai ser usado para realizar alguma coisa extraordinária, milagrosa. E esse dom, ele é distinto, separado, diferente da fé fruto do Espírito. Da fé para a salvação, da fé para viver a vida cristã. Dessa fé que nós alimentamos com a palavra e com a oração em línguas. O dom é uma capacitação que vem naquele momento para realizar aquele milagre. O dom da fé vem diretamente de Deus, tá? No momento, através do Espírito Santo, que é Ele quem concede os dons. E ultrapassa toda a capacitação humana. Ali fica bem claro que foi Deus, não foi aquela pessoa. Foi Deus quem fez. A igreja hoje está desesperadamente precisando deste dom. Porque o dom da fé vence o poder de Satanás. Quando o dom da fé entra em operação, Satanás sai com o rabo entre as pernas. Porque ele é envergonhado. Ele é vencido. Porque o dom da fé vence o poder das doenças,
das enfermidades e traz à pessoa o bem-estar, tanto físico, tanto emocional, como espiritual. O dom da fé quebra o poder e domínio de Satanás na vida das pessoas que estão oprimidas por ele. Aquela criança que trouxeram para Jesus, ela era epilética e estava possuída por demônios, que jogavam o menino no fogo, na água, tentando matá-lo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O dom da fé tem um vasto campo de utilidade. E é lamentável que a igreja não tenha alcançado e não busca, não corre atrás para ser esse canal nas mãos de Deus. Quantas pessoas lutando contra enfermidades, contra possessões demoníacas, problemas geracionais, problemas de todo tipo na família. Cadê o poder da igreja? Nós temos que clamar. A manifestação do dom da fé tem um fim proveitoso. Sempre vai trazer glórias unicamente a Deus. Quem fez, quem operou foi Deus. Não foi o canal humano. Satanás é envergonhado, derrotado, eliminado quando este dom entra em operação. E dentro dos dons de poder ainda temos os dons de curas, no plural, que nós já falamos no domingo passado. E aqui no dom de cura, é muito comum entrar um outro dom, que é o dom da palavra de conhecimento. Nós fizemos um curso aqui na igreja de treinamento profético, vocês se lembram? E ali naquele curso nós aprendemos sobre os gatilhos. Esses gatilhos são percepções que vêm na nossa mente ou no nosso corpo. Porque, por exemplo, Kenneth Hagin e tantas pessoas que se moveram e movem nesse dom, nos dons de cura, elas veem na mente tal pessoa, ela olha para a pessoa e percebe a doença, o problema naquela pessoa. Tem que a pessoa fale nada. Ou então, ela sente no corpo dela o que a pessoa está sentindo. Isso é palavra de conhecimento. Então, aí ela, direcionada pelo Espírito Santo, vai orar de acordo com aquilo que foi revelado. Agora, dentro de cura, é importante falar que aquele que recebe a oração de cura deve fazer 3 coisas. 3 coisas. Crer que Deus vai curá-lo. As pessoas que ministram cura, geralmente perguntam para a pessoa: você crê que Deus pode te curar? Porque é a partir da fé da pessoa. Se a pessoa disser não, faz tanto tempo que eu tenho essa doença, não adianta orar por ela, não vai receber. Tomar posse da cura. Quando a oração é feita, toma posse. Não negue a cura. Não fale o contrário. Não diga, voltou o sintoma. Expulse, repreenda e faça aquilo que não podia. Não podia esticar a perna? Pois estica a perna.
Não podia levantar o braço? Levanta o braço. Entende? A fé age. Olhando para o ministério de cura de Jesus, vemos que ele observou as seguintes coisas: a fé do enfermo, a fé dos amigos do enfermo, aqueles que desceram, né, o paralítico pelo telhado, a fé do pai, a fé da mãe, a fé do centurião. Então, outros exerceram fé e o doente foi curado. Em alguns casos, não é regra geral, tá? Mas eu não perco oportunidades. Nós estávamos aqui na adoração, e qualquer coisa para mim pode ser um gatilho, tá? O fato do irmão Adão vir com o Pedro aqui na frente, para mim já foi um gatilho. Imediatamente eu já lancei palavra profética sobre a vida do Pedro. Vocês estão entendendo? Nunca pensem, a pastora vai ficar incomodada. Muito pelo contrário. Eu vejo uma oportunidade para o Espírito agir. E eu falo para criar essa oportunidade para o Espírito Santo. E nós vamos ver curas de doenças mentais. Eu tenho falado isso com o Senhor. Doenças mentais. Nós vamos ver pessoas sendo libertas desses problemas. Agora, fé é confiar que Deus vai fazer o impossível. O que é impossível para nós é possível para Deus. Por que a maioria das pessoas não creem nas curas divinas, nos milagres? Por quê? Falta de conhecimento. Ou conhecimento equivocado, errado, que precisa ser substituído por um verdadeiro conhecimento. Dom de operações de milagres. Então, aqui é o sobrenatural acontecendo. Esse dom intervém na lei da natureza, nas leis da natureza. Eu estava num seminário em Recife, e o telhado do local que a gente estava, acho que era um ginásio, era dessa telha igual a nossa aqui, barulhenta, né? E eu lembro que Valnice estendeu a mão e ordenou que aquela chuva parasse imediatamente. E sabe o que aconteceu? Parou. As pragas do Egito, Elias e a multiplicação de azeite, Jesus e a transformação da água em vinho, Jesus e a multiplicação dos pães e peixes, é operação de milagre. Dons vocais, eles falam, dizem algo. E aqui nós temos o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O dom de profecia é para edificar, exortar e consolar. Não é para predizer coisas futuras, mas para edificar, para consolar, para encorajar. E esse dom deve ser examinado à luz da palavra de Deus. Tudo que for falado tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Ele deve ser examinado. Variedade de línguas não se trata de uma língua aprendida, de um dialeto. Vem de Deus e é geralmente acompanhada pelo dom de interpretação de línguas. E interpretação é o dom que vai interpretar variedade de línguas, ok? E Jesus, a palavra diz, né, que nós devemos pedir, aquele que
é usado em variedade de línguas, deve pedir para também poder interpretar, para que as pessoas não fiquem sem entendimento. Então, meus irmãos, acho que a respeito de dons, nós temos que ensinar mais detalhadamente cada um deles, né? Eu já percebo isso. Relembrar, porque com o tempo a gente vai se esquecendo. E tudo aqui tem que ser relembrado constantemente. Então, nós temos que entender melhor esses dons, essas capacitações. Todas elas estão à nossa disposição para pedir, para clamar ao Espírito Santo que nos conceda. Amém? O que vamos fazer agora? Diante daquilo que foi dito, eu convido você, mas faça isso com sinceridade, tá? Você que realmente quer crescer, não só na fé para a sua vida espiritual, sua vida cristã, mas principalmente você receber os dons do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor quiser para você, mas talvez você tenha preferência por alguns dons. Eu sempre pedi ao Senhor discernimento de espíritos, e é algo que Ele tem me dado. É tão simples, você pede, Ele concede, porque eu imponho as mãos sobre muitas pessoas, eu oro por pessoas, e eu preciso saber quem é que está operando ali, o que é que está acontecendo ali. Quando faço libertação, sempre em equipe, nunca sozinha, eu dependo totalmente desse dom, para não ser enganada. E graças a Deus, sempre Ele me supriu. Mas agora, está chegando uma hora que nós estamos precisando dos dons de poder. A oração em língua espiritual para edificação pessoal, essa é minha, recebi, tomei posse, estou orando o máximo que eu posso em línguas durante o dia. Mas, para as pessoas, os dons de poder se fazem necessários. Porque certifica a palavra, confirma a palavra, confirma a presença de Deus, chama a atenção das pessoas. Não é? A palavra de conhecimento também flui bastante na minha vida, por causa que eu aprendi a usar os gatilhos. Aquele curso de treinamento, né, profético foi muito bom. Mas, queridos, eu quero desafiar a igreja. Vamos crescer. Vamos crescer? Não tem como crescer. Isso tem receber. É fé. Tem que receber. É dom de fé, né? É um dom. Vamos clamar para que o Espírito Santo nos conceda os dons de poder? Quem quer? Vai ter algumas tarefinhas de casa, tá? Como que o Espírito Santo, ele olha para nós aqui, como que ele decide para quem ele vai dar? Ele dá a quem ele quer, está escrito, é verdade. Mas qual o critério que ele tem para dar? O que ele quer enxergar em você? O que é que ele busca? Vida. Vida com Ele. Intimidade. Oração. Fome. Fome pela palavra. Fome de Deus. Ousadia. É para os outros, não é para você.
disponibilidade. Você vai ter que estar com as pessoas e não sozinho, trancafiado na sua casa. Isso não vai servir para nada. Isso não vai dar glórias a Deus. É para ser usado na igreja, nos cultos, nas reuniões, lá fora, quando você está no supermercado, quando você está no shopping, quando você está na rua, onde você estiver. Lá fora. Você corresponde a estas exigências? Coloque-se em pé. Depende de você. É você e o Espírito Santo. É você e o Senhor. Amém? Você entendeu isso? Não é para preguiçoso. Não é para religioso. É para crente de verdade. Para crente que jejua. Crente que ora. Crente que medita na palavra de Deus. Crente que evangeliza. É ferramenta de trabalho. Vocês estão entendendo? Não é para ninguém se exibir, não, porque a glória é de Deus. Ai de você se quiser roubar a glória de Deus. Eu quero que você fale com o Senhor. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. Diante da Tua palavra, reconhecemos que precisamos, Senhor, dar um jeito na nossa vida espiritual. Ó Deus, sair da passividade, do comodismo, da religiosidade, para buscar, Senhor, para clamar ao Senhor, que nos conceda estes dons de poder. Ó Deus, como consolidação da palavra que anunciamos, das orações que fazemos, do evangelismo que praticamos, ó Deus, confirma a Tua palavra com sinais e maravilhas. Confirma, Senhor, onde os Teus filhos estiverem nesta semana, que o poder os acompanhe. Ó Deus, para falar, para anunciar, para orar, para testemunhar. Pai, em nome de Jesus, faz, Senhor, segundo o Teu propósito. Nós queremos vencer, Senhor, todas as circunstâncias adversas na vida das pessoas, não só nas nossas, mas na vida das pessoas. Vencer as doenças, vencer a enfermidade, vencer as possessões demoníacas, vencer a pobreza, a miséria, vencer a perseguição, vencer em todos os níveis, Senhor, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, para que ao nome do Senhor se dê glórias, para que Ele seja honrado, exaltado, engrandecido no nosso meio. Pai, levanta os winners aqui no nosso meio. Esses vencedores que vão sair semeando e colhendo, Senhor. Recolhendo vidas para o Teu reino. Ó Deus, faz isso nos nossos dias. Faz isso agora, Senhor. Neste tempo, ó Deus. Nós ofertamos a nós mesmos diante do Senhor. Toma as nossas vidas.
Faz de nós o que o Senhor quiser. Não somos de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Que os nossos dias aqui na terra deem glórias ao Senhor. Não sei quanto tempo nos falta, mas, Senhor, que este tempo seja usado em prol do Teu reino. Para a Tua glória, Senhor. Para que o Teu reino cresça e prospere. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vá debaixo dessa cobertura do Senhor sobre você. E lá fora, seja o canal, seja o veículo de Deus para tocar vidas, para abençoar pessoas. E não tema, não tema, tenha coragem. Abra a boca e fale a promessa de Deus. Fale o milagre. Fale a mudança na vida das pessoas. Em fé. Porque o Senhor é com você. Amém. Aleluias. Glória a Deus.